Olá, meus irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos ao Creia e Viva. Vamos continuar, como todos os dias, falando da palavra de Deus, das coisas que a Bíblia tem para nós. Muito importante, porque a Bíblia nos fala da sua obra, da obra de Deus na terra, mas ela fala de cada um de nós também. Ela nos fala da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios. E aqui nós vamos aprender pouco a pouco acerca do que a Bíblia tem para cada um de nós. Então, hoje vamos iniciar orando. Então, se você pode, ora comigo. Se você está em algum lugar que dá para você parar e fazer essa oração, faça isso. Coloque a mão no teu coração, mas me permita orar por você, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor, te rendemos graças pelo sol, pela chuva, pelo calor, pelo frio. Obrigado por tudo. Aprendemos a te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Esteja conosco, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, lá em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, fala que todas as promessas que há em Deus são por Ele o sim, como por Ele o amém. Então, e o apóstolo Paulo conclui esse versículo falando para a glória de Deus. Tá? O propósito de tudo é a glória de Deus. O propósito das bênçãos é a glória de Deus. Os milagres é a glória de Deus. Precisamos ter isso muito firme em nós, porque o Senhor quer entrar na nossa casa, nos nossos empreendimentos. Ele quer nos dar vida, saúde para o nosso corpo. Só que tudo isso tem um propósito. Não é o nosso ego, não é nossas paixões, nossa vaidade. Todo propósito tem um fim nele. Ele é o centro de tudo. O Deus Pai deve ser glorificado. Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus na sua segunda pessoa, ele veio até nós para revelar o Pai. Então, você vê que o Senhor Jesus tinha o seu propósito de revelar as obras do Pai. E nós, como crentes, nós estamos aqui como servos de Deus para glorificar ao Senhor. O Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, mas também revelar o grande amor de Deus por nós. Então eu quero continuar com você aqui, o que eu estou falando, que tudo é liberado do céu para nós, tudo. Mas tudo tem o propósito da glória de Deus. Muitos acham que quando falamos das promessas de Deus para nós estamos enfatizando o homem como o centro das coisas. Mas isso não é uma verdade, porque até quando a Bíblia fala do homem, ela está falando da glória de Deus. Então não tem a ver com o homem, mas tem a ver com o próprio Deus. Se nós tivermos esse entendimento, nós estaremos buscando a Deus, lendo a Bíblia corretamente. Se nós acharmos que Deus tem alguma obrigação de nos abençoar, tem uma obrigação de nos dar suas bênçãos, curas, milagres, dar dinheiro, então nós erramos. Agora, quando nós buscamos o Senhor pelo que Ele é, para a glória dEle, Ele tem prazer de liberar sobre nós aquilo que já está e já existe no mundo espiritual. Senão nós vamos cair naquele problema assim. Lembra quando Jesus andava lá na terra de Canaã, lá na Palestina? Havia dois grupos de pessoas que o seguiam. Os discípulos e também a multidão. Quando falava da multidão, a multidão iam atrás de Jesus porque queriam alguma coisa. Porque Jesus fazia a multiplicação dos pães, porque Jesus dava de comer para eles, porque Jesus operava grandes milagres para eles. Então eles queriam satisfazer algo deles. Agora, os discípulos já eram outro grupo, totalmente diferente. Eles iam atrás de Jesus porque eles amavam Jesus. Eles entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Havia um propósito nisso tudo. Então eles não estavam com Jesus porque Jesus dava comida, porque primeiro que eles eram empreendedores, pescadores, outros já tinham sua profissão, mas eles deixaram tudo para seguir Jesus pelo que ele era, ou pelo que ele é. Então, percebemos que havia dois grupos de pessoas. Nós precisamos ficar no grupo dos discípulos, nunca da multidão. Quem fica no grupo da multidão erra e um dia vai embora.
Quem fica com os discípulos, quem fica no grupo dos discípulos, está em busca de Jesus, nunca irá abandoná-los. O que nós pedimos, o que nós buscamos, as nossas orações diárias, Senhor, olha, meu empreendimento, Senhor, a minha família, olha, Senhor, eu preciso de saúde. Tudo que nós pedimos ao Senhor, não podemos pensar em algo a longo prazo, mas pensamos que Deus, ele pode antecipar as coisas. Lá em Provérbios, eu quero ler com você, Provérbios capítulo 10, versículo 27, diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios, eles serão abreviados. Então as coisas, elas podem ser antecipadas. Quando vemos lá em Hebreus, eu vou abrir Hebreus aqui, olha que chave que é isso. Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, eu vou ler alguns versículos. O versículo 1 diz, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, você tem fé, você está olhando para algo que não existe, ninguém está vendo, só você vê. Isso é fé. Aí, também diz lá no versículo 8, acerca de Abraão. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. Mas ele saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. A pessoa, ela olha para frente, ela visualiza algo que está lá na frente, mas ele recebeu essa promessa, ele está buscando como se fosse algo palpável. Aí você vê lá, versículo 27. O versículo 27 diz assim, acerca de Moisés. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então, pela fé, só você vê. Quando você tem fé, só você visualiza o que você está buscando em Deus. Abraão diz que ele, pela fé, ele saiu para onde Deus estava mandando ele ir. Ele não sabia para onde ia, mas ele parece que ele pegava naquilo que Deus tinha para ele. Quando fala de Moisés, fala que ele não temeu o rei, mas ele saiu em busca de algo que Deus tinha prometido para ele. Estava nas promessas de Deus. E ele saindo, ele andava como vendo o invisível. O que é andar vendo o invisível? É você visualizar algo que ninguém vê, que ninguém consegue enxergar, só você enxerga. E você vai firme naquilo. Então a fé, ela rompe a barreira do tempo e traz o futuro para o presente. Quer dizer, eu vivo a promessa de Deus, que para muitos está muito longe, mas eu vivo elas hoje. Então eu vou dar um exemplo. Davi. A Bíblia diz que, olha o que aconteceu com Davi no capítulo 17 de 1 Samuel. Olha, eu quero ler no versículo 32. Davi disse a Saul assim, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. O teu servo, ele disse, eu irei pelejar contra esse filisteu. Quando ele está falando de algo que ainda não aconteceu, mas ele está vivendo já o momento da guerra. Quando chega no versículo 37, ele diz assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Então, você vê que Davi está falando de algo que ainda não aconteceu. Ele está vivendo hoje. A vitória é hoje, mas a luta ia acontecer depois. O que eu estou querendo dizer para você? Que você pode viver coisas que ainda não aconteceram no dia de hoje. Você vê que Davi já estava falando de algo que ele já acreditava que já estava feito. Ele falou, já venci, está vencido. O Senhor me livrou do urso, me livrou do leão, o Senhor me deu vitória e vai dar vitória contra esse filisteu. Você vê que pensamento que tinha esse homem de Deus, esse servo do Senhor, Davi. Ele não tinha acontecido nada, ele ia lutar contra alguém que tinha 3 metros, mais de 3 metros de altura. Era alguém preparado em guerra, provavelmente muito forte, preparado para lutar. E ele, um menino franzino, miúdo, pastor de ovelhas, e chegou lá e falou assim, é o seguinte, o Senhor já me deu a vitória. O Senhor já me deu a vitória contra este homem, contra esse filisteu. Então ele trouxe o futuro
o presente. A coisa ia acontecer lá na frente, mas ele já antecipou, falou, já aconteceu, o Senhor já me deu a vitória. Então precisamos perceber esse tipo de atitude de fé. É você poder falar assim, eu vou para uma reunião, não, já está resolvida. Vai ser desse jeito. Você já define o que vai acontecer na reunião agora. Você vai resolver, vai decidir a compra de alguma coisa. Não, você já tem a decisão agora. Você não vai esperar as coisas acontecer para você declarar. Você declara antes. É como Jesus, no capítulo 24 de Mateus, que ele fala assim, olha, os campos estão brancos, prontos, está pronto. Aí você linka Mateus 24 com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, todas quantas promessas há de Deus são por ele o sim, como por ele o amém. Então você percebe que as promessas de Deus já estão prontas. Todas as promessas de Deus já existem, já está materializada no mundo espiritual, já acontece no mundo espiritual. O que você precisa? Ter fé para pronunciá-la antes de acontecer. O vitorioso, o vencedor, é aquele que declara as coisas antes delas acontecer. Eu vou participar de algo muito importante, então eu já o declaro antes, aquilo que eu quero que aconteça lá naquele evento. Eu tenho um diagnóstico do médico de uma doença, eu já pela fé, eu faço a minha declaração de fé antes da cura. Se eu for esperar ser curado, esperar o médico passar remédio, eu sair do hospital e tudo mais, e para poder falar que Deus é bom, eu não estou em concordância com a Bíblia. Eu estou em concordância com a palavra de Deus quando eu começo a declarar antes de acontecer. Amém, meus irmãos? Então, leve essa palavra no teu coração. Comece a declarar a tua vitória antes dos fatos. Então, estamos finalizando mais um Creio e Viva. Eu quero orar por você. Me permita fazer essa oração por você. Que Deus te abençoe nesse dia. Pai Celestial, eu quero pedir a mão do Senhor sobre os teus filhos. Tudo aquilo que eles têm colocado diante de ti seja materializado. Mas que eles comecem a testemunhar antes dos fatos, antes dos acontecimentos. Porque a fé nos faz falar, testemunhar antes das coisas acontecerem. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã, abençoe o dia desse homem, dessa mulher, desse jovem que está conosco. Peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.